o estresse pode ser prejudicial, né? E geralmente a gente associa até a própria palavra estresse com essa situação mais prejudicial, em que nossa saúde pode estar, inclusive, abalada, não é? É o que a gente chama de distresse. Distresse são as situações graves, longas e incontroladas de estresse psicológico e físico que são prejudiciais à saúde. Alguém pode me dar um exemplo de uma situação de estresse que é longa e que você não sabe quando vai terminar? Um problema de saúde, né? Uma doença crônica, não é isso? Você é diagnosticado com uma doença crônica. Ou ainda, alguém que você ama muito foi diagnosticado com uma doença crônica, degenerativa. Por exemplo, Alzheimer. Alguns dos modelos de estudo que se tem sobre esse tipo de estresse, que esse estresse prejudicial, é realizado com cuidadores de pacientes, né, com demência, por exemplo. É muito difícil você se tornar o cuidador familiar principal de um indivíduo que está com uma doença crônica degenerativa. Fala-se em alguns estudos de que o seu risco de morte aumenta, inclusive, quando você se torna o cuidador de alguém querido que você sabe que está, né, doente agora. Okay? E por que o seu risco de morte aumenta? Porque você está agora no nível de estresse, aquele estresse prejudicial, longo, que você não sabe quando vai terminar. Alguém conhece alguém próximo que passa por essa experiência, ou você mesmo, né? E esse número de pessoas vai aumentar, por quê? Porque nós estamos envelhecendo. E certamente alguns de nós, ou seremos os pacientes, ou seremos os cuidadores, correto? Não se vê, infelizmente, para tão breve, a possibilidade de se sanar, né, esse tipo de doença. Tá? E faltas de reações adaptativas ao estresse, ou seja, quando nós nos vemos numa situação de distresse, podem nos levar a diversas doenças. Por exemplo, perturbações emocionais, dores de cabeça. Alguém está se reconhecendo com esses sinais e sintomas? Insônia, né? Até essa semana mesmo saiu na Folha de São Paulo, né, uma matéria sobre a importância de dormir. O quanto dormir mal pode prejudicar a saúde mental e física, né? Perturbações gástricas e intestinais, distúrbios imunológicos, doenças cardiovasculares e renais. Ok? Bom, e mesmo que você não aparente um prejuízo, né? Quando você está estressado, a gente já sabe que existem mudanças que acontecem no seu cérebro. Esse é um dos estudos que nós publicamos ano passado, pelo Instituto do Cérebro, né, lá no Einstein, onde nós observamos que pessoas com estresse têm um funcionamento cerebral diferente durante uma tarefa de atenção e controle de impulsos. Tá? Então, nós dividimos dois grupos de mulheres que são gerentes. Um grupo de mulheres com estresse, diagnosticadas com estresse, e outro grupo que não era estressado. E o que nós percebemos? Que durante essa tarefa de atenção e de controle de impulsos, que exige, né, uma atenção sustentada, as mulheres estressadas, elas tinham que recrutar mais áreas do cérebro do que as não estressadas. Vocês conseguem perceber a diferença? Tá? Elas ainda conseguem desempenhar bem a tarefa, mas parece que o cérebro já está sobrecarregado. Tá? É claro que em algum momento, provavelmente, alguma diferença, algum sintoma, um sinal físico deve aparecer, correto? Muito bem. Esse foi o mestrado de uma aluna nossa, a Bruna Portes. Bom, falando em estresse, nós sabemos que estresse é um dos panos de fundo para os transtornos mentais, correto? No painel anterior, não sei se alguém estava aqui, o pessoal falou muito sobre a questão da depressão, né, que tem afetado as pessoas e que pode estar até associada ao uso excessivo de mídias sociais. Em 2012, essa equipe da Universidade de São Paulo publicou esse estudo sobre transtornos mentais nas megalópolis. Esses são os achados na megalópole de São Paulo.
De acordo com esse estudo publicado em 2012, cerca de 30% dos entrevistados reportaram transtorno mental nos últimos 12 meses. Gente, 3 em 10 pessoas. 3 em 10 paulistanos chegaria, então, a um critério diagnóstico de transtorno mental. Se você tem um transtorno mental, você precisaria de tratamento. Você concorda comigo? E você acha que 30% das pessoas são tratadas? Elas nem têm acesso, né, a esse tipo de tratamento. Existe uma falta de psiquiatras no sistema de saúde. Psiquiatras infantis, então, nem se fala, né? É muito difícil você encontrar um psiquiatra infantil, tá? Bom, dentro desses 3 em 10, 20% reportam transtornos de ansiedade, 11% de humor, 4,3% controle de impulso e 3,6% de abuso de substâncias. Isso em 2012. Estamos em 2019. O que vocês acham que aconteceu? Deve ter piorado, né? Infelizmente, eu pelo menos desconheço um novo estudo desse tipo, mas a gente supõe que deve ser mais do que 30%, tendo em vista a crise econômica e todas essas questões que estão abalando o mundo atualmente, né, e o nosso país. Nessa mesma época, em 2012, lá nos Estados Unidos, foi feita uma survey, né, uma enquete, entrevistando os americanos, e eu vou pedir para vocês focarem aqui, que são os dados sobre meditação, tá? Em 2012, 4,1% da população americana dizia que praticava meditação. Em 2017, 5 anos mais tarde, olha, gente, esse número triplicou praticamente. 14,2% da população americana disse que está meditando. Vocês faziam essa ideia de que tinha tanta gente buscando meditação? Né? No Brasil, eu não sei, talvez seja um pouco menos do que isso, mas a gente conhece muita gente, né, buscando alternativas para um bem-estar, né, um cultivo de bem-estar baseado em práticas meditativas. Tá? Imagino eu que se uma survey semelhante tivesse sido feita no Brasil, a gente também ia ver algum crescimento, né, do número de praticantes, muitas vezes relacionado com os problemas que se observa de saúde mental. As pessoas estão buscando alternativas para cuidarem mais de si mesmas. A meditação está dentro desse rol do que se chama de práticas contemplativas. Então, é prática contemplativa a meditação, o yoga também, o tai chi. Vocês conhecem tai chi? Aquele movimento que né, você vê muitas vezes idosos fazendo na praça, né? E existem estudos que indicam que essas práticas podem desenvolver empatia e habilidades de comunicação, ajudar no manejo do estresse, aumentar a criatividade, o foco e a atenção, dar suporte a uma vida mais amorosa e compassiva, né? E até vou fazer uma pausa aqui. Alguém aqui medita com alguma regularidade? Uau! Dá uma olhada, gente. Só mantenha os braços levantados um pouquinho aqui. Né? Você imagina que num evento de criatividade e ciência, você vai ter tantas pessoas que praticam meditação com alguma regularidade? Né? Isso é muito interessante se a gente parar para pensar. Né? Então, é bem possível mesmo que a pesquisa, se fosse feita no Brasil, tivesse um dado similar ao dos Estados Unidos. Tá? Vocês que têm praticado, reconhecem essas características promovidas pela prática? Legal? Muito bem. Esse é um estudo que nós fizemos, na época ainda do meu pós-doutorado, lá no hospital, né? E a gente ficou muito feliz porque era a primeira publicação nossa com neuroimagem, né, e em especial com meditação, e emplacamos na principal revista internacional da área, que é a Neuroimage. Né? E ainda ficamos mais felizes que o pessoal lá do King's College, né, que colaborou conosco, nos avisou, olha, o artigo está como mais baixado da revista há quase 4 meses. Né? E por que será? Porque nós relacionamos o treinamento em meditação com o aumento da eficiência do cérebro numa tarefa de atenção. Eu vou mostrar essa tarefa de atenção para vocês agora, tá? Será que vocês vão prestar atenção? Né? Então, vocês vão dizer agora qual é a cor em que a palavra está pintada. Tá? Qual é a cor em que a palavra está pintada? Então, vamos lá. Qual a cor que está pintada a palavra?
Aham. Ok? É fácil, gente? Não, principalmente esse último pedaço, não é? Imagina que a gente apresentou para as pessoas, por 2 vezes, 180 palavras. A pessoa tinha que manter o foco de atenção na tarefa. Ela tinha que ir escolhendo, né, apertando botões, qual era a cor. Tá? Então, realmente, é um exercício de atenção e de controle de impulso. Por que controle de impulso? Porque dá vontade, como muitos fizeram, de ler a palavra em vez de falar o que está pintado, não é? Pois bem, qual foi o resultado disso? Nós comparamos pessoas que meditavam há pelo menos 3 anos com pessoas que não meditavam. Tá? Pessoas que meditavam há 3 anos com pessoas que não meditavam. Quem não meditava precisou recrutar todas estas áreas a mais do cérebro do que quem meditava. Quem não meditava parece que tinha que fazer um esforço a mais para manter a atenção e ter o mesmo desempenho do que o grupo de meditadores. Deu para entender? Tá? Então, esse foi o resultado que a gente publicou em 2012 na Neuroimage. Alguns anos mais tarde, em 2018, nós publicamos esse estudo aqui comparando os efeitos de um retiro de meditação de 1 semana no cérebro de pessoas que já meditavam há algum tempo versus pessoas que nunca tinham meditado. Tá? Então, a pergunta é interessante. O que será que 1 semana de retiro de meditação pode provocar no cérebro se você já é um meditador ou se você não meditou e, enfim, né, resolveu curtir 1 semana de meditação? Tudo bem que a gente judiou do pessoal que não meditava, porque nós escolhemos um retiro de meditação zen. E por que a gente judia quando fala de um retiro de meditação zen? Porque, ao contrário do que as pessoas associam o termo zen, né, o zen é uma técnica, é uma prática, é uma filosofia extremamente disciplinada. Né? Então, num retiro zen, as pessoas vão, tem horário para acordar, horário para praticar praticamente o dia todo. Quando não está praticando formalmente, está lá se alimentando, se alimenta com atenção, está caminhando, caminha com atenção. Né? Então, 1 semana assim, de mergulho total em atenção. Tá? Confesso que não foi fácil para os não meditadores em especial, mas até para os meditadores não foi tão simples assim. E o resultado é bem interessante. A primeira parte do resultado confirma o que nós tínhamos visto no estudo anterior, ou seja, quem não medita, aqui são os não meditadores, tá? Quem não medita precisa ativar mais áreas cerebrais do que quem medita com regularidade. Ó. Todas as áreas que apareceram na análise, né, os não meditadores ativaram mais do que os meditadores, ok? Isso antes do retiro. Agora, o que nos surpreendeu foi o efeito de 1 semana de retiro. Vocês conseguem perceber que depois de 1 semana os não meditadores estão muito parecidos com os meditadores? Na atividade cerebral, olha, ficou muito parecido em diferentes áreas aqui, tá? Então, em outras palavras, 1 semana de treino intensivo pode fazer com que o não meditador tenha uma ativação cerebral muito similar a de um meditador de pelo menos 3 anos, tá? Em outras palavras, é um baita exercício mental. Né? E é por isso também que a gente teve cuidado na discussão do artigo de dizer, olha, muito cuidado se a pessoa já tem algum histórico de transtorno mental ou alguma coisa assim. Né? Entrar de cara num retiro de meditação talvez não seja o melhor. É melhor você começar a praticar aos poucos, né, em casa, e exercitando, e aí quando você estiver melhor, né, você entra num esquema mais intensivo. É claro que, como é um estudo de pesquisa, a gente teve todo o cuidado de selecionar pessoas, né, no grupo de não meditadores que estavam saudáveis, né, mentalmente, ok? Aliás, aqui, então, falando de retiro de meditação, já posso fazer uma primeira ressalva, tá? Então, existem alguns estudos que indicam que pessoas que têm um histórico de transtorno mental grave podem surtar em retiros de meditação. Né? Então, cuidado, retiro, que é diferente de você praticar no dia a dia, retiro, que é uma coisa intensiva, né? É melhor você tomar cuidado se você tiver um histórico de transtorno mental grave. Tá bom? Agora, praticar meditação no dia a dia, eu não tenho visto nada assim de negativo, assim, quando a pessoa tem um diagnóstico e está sendo tratada, ok? É muito importante sempre o acompanhamento de um indivíduo, de um psiquiatra, né? Enfim, que saiba que você está praticando também.
Um outro tema que tem sido um tema quente quando a gente fala em estudos sobre meditação é empatia e compaixão. Aliás, empatia e compaixão é um termo que é uma temática que tem crescido muito, inclusive na área de negócios. Não sei se alguém é da área de administração, enfim. É um tema que tem se tornado recorrente, né? Por quê? Porque se a gente continuar se tratando mal, né, em especial lideranças tratando mal liderados, a gente não vai muito longe, né? A gente precisa entender que somos coexistir de uma forma mais saudável, mais gentil, né? Então, esses estudos na área de empatia e compaixão têm crescido muito. Aliás, só para a gente fazer uma diferença básica entre empatia e compaixão, que muitas vezes é usado como a mesma coisa, tá? Então, a gente pode dizer assim, empatia, o que seria empatia? Empatia é a habilidade de se colocar no lugar do outro, de perceber o que o outro está sentindo, ok? Se eu sou, por exemplo, um profissional de saúde, eu vejo que o meu paciente está em sofrimento, eu consigo perceber e sentir o que ele está sentindo naquele momento, né? E a partir do momento em que eu tento ajudá-lo, aí eu estou manifestando a minha compaixão. Eu não apenas sinto, né, não apenas tenho empatia, mas eu me sinto mobilizado a ajudar. É aí que a compaixão está sendo gerada. Fica clara a diferença entre empatia, que é mais ou menos sentir o que eu estou sentindo, da compaixão, que é eu me sentir mobilizado a fazer alguma coisa, né? Eu imagino que aqui no Rio, muita gente deve se sentir mobilizada para tentar mudar essa situação toda, não é? Tantas pessoas sofrendo, né? Seja com a pobreza, com a falta de atendimento, né, médico, saneamento básico, enfim, né? Então, se a gente tivesse um mundo mais compassivo, nós teríamos um mundo melhor. E dentro desses estudos, existem práticas de meditação que nos ajudam a gerar mais compaixão. Aqui vocês têm nessa figura um monge, né, bastante famoso, que é o Matthieu Ricard. Ele é famoso, inclusive, porque ele é um pesquisador, né? Ele é um PhD em Biologia Molecular no Instituto Pasteur. E logo depois que ele terminou o doutorado, ele resolveu tornar-se monge. Foi para o Nepal, né, e vive até hoje no Nepal. Mas, de vez em quando, ele retorna para o Ocidente para ajudar, por exemplo, esse laboratório que é do Richard Davidson, um dos grandes pesquisadores na área das emoções, a tentar entender melhor como funciona um cérebro de um meditador. Tem um experimento muito interessante que foi feito com o Matthieu e que levou a essa diferenciação entre empatia e compaixão, né? O Matthieu tinha sido convidado pela equipe do Max Planck Institute, né, lá na Alemanha, para tentar estudar mais compaixão. Então, ele estava deitado dentro da ressonância magnética, essa máquina aqui, e ele estava sendo exposto a imagens de sofrimento. Imagina a imagem de sofrimento mesmo, ok? E aí, ele estava lá, né, sendo avaliado real time, e observaram que realmente áreas de empatia para a dor estavam sendo ativadas, né, como se ele estivesse observando e sentindo a dor do outro. Num dado momento, o Matthieu perguntou para os pesquisadores, olha, será que eu podia praticar um pouquinho de compaixão, que está muito desconfortável, fica só nesse sofrimento? Aí o pessoal falou assim, tudo bem, pratica compaixão. Os próprios pesquisadores estavam pensando que era a mesma coisa. E aí eles observaram que a atividade cerebral mudou, né? Nitidamente, claramente mudou. Tá? E aí começaram a entender que a circuitaria envolvida para a dor, né, para a empatia para a dor, é diferente da circuitaria cerebral envolvida para a compaixão. Então, não só conceitualmente, mas do ponto de vista mais biológico, né, são fenômenos diferentes, ok? Tá, a gente estava falando de função cerebral, mas será que muda a estrutura do cérebro? Né? Estrutura mesmo, coisa assim, material para a gente ver. O primeiro achado nesse sentido vem de uma equipe da Harvard, da doutora Sarah Lazar. A Sarah, pela primeira vez, em 2005, né, ela mostra que existem diferenças na espessura do cérebro de pessoas que meditam há pelo menos 10 anos em áreas relacionadas à atenção e processamento sensorial. São essas áreas aqui em vermelho.
Nossa, é mais grosso o cérebro nessas regiões? Sim, é mais grosso. Esse foi o achado dela. Aí, num belo dia, num simpósio, eu encontrei a Sara. Eu propus para ela um estudo em colaboração. Por quê? Ela tinha verificado que essas diferenças de espessura eram mais pronunciadas nas pessoas mais idosas. Então, que tal se a gente estudasse esse mesmo fenômeno só que em idosos? Estudasse espessura e diferenças de espessura em idosos. No caso, ao invés de meditadores, nós estudamos praticantes de yoga. E por que praticantes de yoga? Porque é mais fácil a gente encontrar idosos que tenham praticado yoga por mais tempo do que meditadores. Tá? Foi simplesmente por esta razão. E esse foi o doutorado do meu aluno, do Rui Afonso, né? E nós observamos que as mulheres idosas praticantes de yoga têm uma espessura do córtex cerebral maior do que não praticantes de yoga, tá? Em áreas relacionadas à atenção, aqui é a parte anterior do cérebro, tá? Em áreas relacionadas à atenção e memória. Puxa, olha que interessante, estamos falando de idosas, certo? O que mais frequentemente o idoso começa a perder? A habilidade de atenção e de memória. E são essas as áreas que parecem estar mais preservadas naquelas pessoas que praticam yoga, tá? Há pelo menos 8 anos. Né? Essas mulheres praticam, em média, 2 vezes por semana, 1 hora, tá? E isso já é suficiente para a gente ver essa diferença. Aqui em cima eu pus uma tabela só para vocês entenderem que a gente teve um baita cuidado de que os 2 grupos fossem muito parecidos em termos de idade, escolaridade. Inclusive, a gente ousou escolher mulheres que tinham nível superior e eram idosas. Por que nível superior? Porque nível superior é uma das coisas que mais protege o cérebro. Anos de escolaridade, quanto mais anos de escolaridade, mais protegido é o seu cérebro. Tá? Isso é um dado, ok? Então, a gente pegou mulheres que tinham alto nível de escolaridade e, mesmo assim, o grupo de mulheres praticantes de yoga tinha essas áreas de atenção e memória mais espessas. A gente não tinha ideia da repercussão que esse estudo ia dar. Né? Hoje em dia, ele tem mais ou menos 25 mil visualizações, é bastante coisa mesmo para um artigo científico, e foi parar em mídias não só do Brasil, mas Austrália, Europa, Estados Unidos, Índia, né? Rússia. E também fomos parar na página do Fórum Econômico Mundial. Né? A gente ficou muito feliz porque, pelo menos para mim, né, e eu tenho certeza que para os meus alunos também, ciência tem que levar algum benefício para as pessoas. Né? Essa é a visão que a gente tem de ciência. Tá? Felizmente, né, a partir desses estudos, a gente começou a criar vamos dizer assim, uma linha de pesquisa, e a gente tem agora um projeto da FAPESP, que está em andamento, sobre os efeitos da prática de yoga em pacientes com esclerose múltipla, uma abordagem multimodal. A gente tem uma equipe multidisciplinar, né, com neurologistas, neuroradiologistas, a gente tem a colaboração da própria Sara Lazar, novamente aqui, né, alunos, né, neuroengenheiros, tá? E esse estudo foi inspirado nesse livro, né, em que professores sêniores de uma modalidade de yoga chamada Iyengar, e que tem esclerose múltipla, né, escreveram esse livro porque eles viram os benefícios para seu próprio desenvolvimento da doença. A esclerose múltipla é uma doença autoimune, neurodegenerativa, né, e que tem formas progressivas. Tá? Por que a gente escolheu essa modalidade de yoga? Porque conta com apoios de blocos, cadeiras, né, faixas, que podem ajudar a pessoa, já com alguma dificuldade, né, de mobilidade, a fazer as práticas. Né? Por que ele é multimodal? Porque nós temos desde avaliação estrutural e funcional por ressonância magnética, análise de movimento associado o funcionamento, a função do córtex cerebral com esse aparelho portátil. A gente consegue ver a atividade do cérebro simultaneamente ao movimento.
Quem está fazendo essa parte do estudo é a Maria Adélia Aratânia, que é a minha aluna de doutorado, é uma neuroengenheira. Né? E, enfim, esses são os dados que a gente ainda estamos analisando, já temos algumas coisas bem interessantes. Tá? Mas, com meditação, né, e mindfulness, né, mindfulness é um termo... Alguém já ouviu falar em mindfulness? Né? Pois bem, é um público bem dentro da área. Mindfulness é um termo que vem sendo usado de formas diferentes. Então, às vezes, as pessoas utilizam esse termo e nem sabem muito bem em que sentido. Tá? Então, um grupo de pesquisadores muito importante dentro dessa área de meditação resolveu publicar um artigo que é um alerta. Mind the Hype, cuidado com o modismo. Né? Atenção para o modismo em relação à meditação e seus efeitos. Por exemplo, nesse artigo, eles comentam, em primeiro lugar, o que vocês estão chamando de mindfulness? Né? Porque pode ser um traço ou um estado da pessoa. Né? Pode ser um estado de atenção ou consciência, ou pode ser um traço, a pessoa é mais, né, consciente nas suas atividades. Pode ser o nome de um programa de meditação, como Mindfulness Based Stress Reduction, redução de estresse baseada em mindfulness. Pode ser de um meditador novato ou experiente, são fenômenos diferentes. E pode ser baseado numa definição ocidental, que é essa dos programas de mindfulness, né, em que está mais relacionado à atenção do que à memória, né, do que manter em mente, como é uma definição mais tradicional. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender sobre que mindfulness está falando. E entender que realmente está tendo um boom, né, tanto de artigos científicos como de mídia. Olha só os números na mídia, né, internacional, quando se fala no assunto. De 1970 para 2015, como foi a evolução disso. Afinal das contas, as pessoas estão interessadas nesses temas porque elas se sentem infelizes, não têm tempo, né? Elas estão preocupadas com os negócios, em estudar, em ganhar dinheiro, né? Globalização e com a saúde mental. E aí, as pessoas começam a achar que podem aplicar com sucesso em todas essas áreas. Realmente, parece que existem benefícios nessas diferentes áreas, mas a gente não pode entender que meditação ou mindfulness seja uma panaceia. Existem benefícios, mas existem limitações nesses benefícios. Né? Meditação ou mindfulness pode ser benéfico, mas não é uma panaceia. Você só vai ter resultado se você realmente se dedicar, treinar, praticar. Se você praticar só 8 semanas, né, que é o tempo da maioria dos programas aí de mindfulness, e você parar depois de 8 semanas, os benefícios não têm como ser mantidos. Né? Um bom instrutor pode fazer toda a diferença. E esse é um ponto crítico que eu queria chamar a atenção. Como virou um mercado, né, então você também tem várias pessoas que não têm uma formação adequada e estão ensinando a prática. Não substitui o tratamento em caso de transtornos mentais, mas pode ser adjuvante. Consulte o seu médico em relação a isso. A área de pesquisas está em constante desenvolvimento, né? Só que a gente sabe que precisa melhorar a qualidade dos métodos. Por exemplo, precisamos de mais estudos controlados e randomizados. Randomizado é um estudo em que você sorteia as pessoas nos grupos. Né? Não são elas que escolhem qual atividade que elas vão fazer na pesquisa. Tá? Você tem que sorteá-las. Tá? Como esse estudo, por exemplo, que a gente publicou ano passado, em 2018, né, a gente testou um programa de redução de estresse que foi adaptado para o ambiente da indústria. Ele foi financiado pela Confederação Nacional das Indústrias e pelo SESI. Tá? Então, nós randomizamos os sujeitos nos grupos. Esse é o desenho do experimento. Né? Então, a gente tem 2 grupos, um que passa pela intervenção, outro que não passa pela intervenção. Eles são sorteados. O grupo que não recebeu a intervenção, depois ele passa a receber. E o outro grupo fica numa espera, para a gente fazer uma avaliação, um segmento depois. Tá? E o que a gente observou de interessante? Vamos lá. A gente avaliou estresse, ansiedade, depressão, nível de atenção. Né? Esse é o grupo que passou primeiramente pela intervenção. Então, ele teve uma redução de estresse,
redução, aqui é redução de estresse, redução de sintomas de depressão, né? Só vou pegar aqui 2 exemplos, tá? Aí o que acontece? Quando o indivíduo passa pela intervenção, você tem uma redução, aí depois, quando ele fica sem a intervenção, ele mantém o benefício. Olha, é esse grupo aqui que passa pela intervenção e depois não passa mais, mas ele consegue manter a redução de estresse ou redução de depressão. Esse é o grupo que não passa pela intervenção inicialmente, então ele não tem nenhuma melhora significativa. É esse aqui. Depois que ele passa pela intervenção, ele realmente tem uma melhora. Aqui é em relação à atenção, então aqui a melhora é o aumento, né? E no final, tá, dessas 16 semanas, os 2 grupos se encontram no mesmo ponto. Ok? Esse estudo que foi feito na indústria, né, ele passou por uma série de rodadas de conversas com os industriais, com os funcionários, para a gente chegar no melhor modelo que fosse factível, né? Você imagina que numa indústria você não vai querer que as pessoas parem e fiquem meditando, né, o tempo todo. Então, são programas de encontros presenciais de 1 hora e mais práticas rápidas de 15 minutos por áudios, tá? No restante da semana. Quando a gente fala, então, de meditação e neurociência, a gente precisa tomar muito cuidado com a questão metodológica, porque é extremamente complexo. Por exemplo, um leigo vê isso aqui, fala, uau, né? Uau, nada. Isso aqui é um dado que não foi filtrado ainda, precisa ser tratado, né? Dependendo de como você filtrar e tratar, você vai ter um determinado resultado. Ah, que bacana, olha só que um monte de bolota colorida. Tá, mas como é que eu cheguei nisso? Né? Qual é o critério que eu usei para chegar nisso daqui? Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação às conclusões que são tiradas. Estudos multimodais com grupos de controles ativos. Então, além de um grupo de prática contemplativa como o Tai Chi, que tal se tiver um grupo que faz hidroginástica ou uma outra atividade? Esse é um estudo da Ana Paula, né, que é uma aluna minha que está entrando agora no doutorado. Essa primeira fase ela fez o mestrado. Então, a gente está avaliando o movimento, a atividade cerebral. Né? Esse aqui é o estudo que a gente mostrou, né, anteriormente, né, que é estrutural. Tá? Então, a estrutura do cérebro é uma coisa bem mais robusta. E, enfim, né, a gente precisa entender um pouco mais sobre o que seria a importância de praticar meditação. Meditar não é a respeito de parar os pensamentos, mas reconhecer que nós somos mais que os nossos pensamentos e sentimentos. E que se nós somos mais do que os nossos pensamentos e sentimentos, nós não precisamos nos deixar arrastar por eles, como normalmente nos deixamos. Né? Essa é um dos grandes benefícios que eu vejo da prática de meditação. Você começa a se perceber como algo além dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções que vão surgindo. E que você pode, muitas vezes, se deixar arrastar ou não, né, por um determinado grupo de conteúdos mentais. Tá?